Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Elvio, seu apresentador e guia no mundo dos sonhos. Hoje temos mais um vídeo solicitado pelos inscritos. Um agradecimento ao Zebs, ao Moqueca King e ao Ulisses Araújo Brito, que pediram que a gente comentasse sobre a série Sandman da Netflix. Será que realmente vale a pena conferir? E por quê? Antes de iniciar, convido para que se inscrevam no canal, sigam o Instagram e também nosso parceiro Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. A série Sandman está sendo uma das obras mais comentadas do momento. Para entendermos melhor por que disso, precisamos contextualizar a obra e sua origem. Sendo assim, vamos começar. Uma obra cheia de influências. Sandman é uma obra de fantasia, com pitadas de mistério e terror. E para entender melhor a obra, temos que entender as influências do autor. Neil Gaiman já deu entrevista onde comentou algumas de suas influências. Entre elas estão Alan Moore, criador de V de Vingança, e Watchmen, onde podemos notar similaridades nas estruturas narrativas e nos quadrinhos. Ele também se inspirou em Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores de suspense gótico, H.P. Lovecraft, mestre do horror sobrenatural, e Stephen King, um dos maiores escritores de fantasia, suspense e terror da modernidade. Outro que não foi citado, mas com certeza deve ter sido fonte de inspiração, foi o autor do quadrinho O Corvo, o quadrinista James O'Barr. Em Sandman, Gaiman nos apresenta entidades tão antigas quanto a própria existência, os chamados Perpétuos. Eles são personificações antropomórficas do sonho, desejo, desespero, destruição, delírio, destino e morte. Nota: segundo o dicionário, o antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características físicas e aspectos humanos e animais a elementos da natureza constituintes da realidade em geral. Sendo o sonho um personagem principal da obra, tanto visualmente quanto esteticamente podemos notar a influência principalmente do conto O Corvo, de Edgar Allan Poe, e O Corvo, o quadrinho de 1981. Em O Corvo, de Edgar Allan Poe, somos apresentados a um poema onde um homem à beira da morte começa a dialogar com um corvo falante. Já no quadrinho O Corvo, de mesmo nome, a obra é totalmente diferente. Aqui vemos que o Corvo é o responsável por trazer de volta o personagem Eric Dravens para o mundo dos vivos após ter sido assassinado e assim ele ter sua vingança contra seus algozes. Em Sandman podemos ver o personagem Sonho sendo retratado de uma forma triste e melancólica, pontos comuns a obras góticas, usando predominantemente a cor preta em todas as suas vestimentas. E ele também é acompanhado de um corvo, que é seu amigo e quase um auxiliar em suas ações. Então, visualmente, mostra que Sandman tem muita influência nessas duas obras, tanto esteticamente quanto a referência ao gótico e a estrutura narrativa. O retorno do emo gótico trevoso. Eu não vou gastar mais R$1, viu? Você vai ficar com esse cabelo podre, estragado, triste. Eu sou triste, mãe! Eu sou emo! Você é o que, Adênia? Emo! Você não é isso nada, você é de Jesus! Aparentemente, a onda do retorno dos elementos dos anos 80 e 90 continua forte em muitas produções, e recentemente parece que agora é a vez do estilo emo voltar aos holofotes. Personagens tristes, soturnos, de cabelos assanhados e roupas pretas, e quase nunca sorrindo. Aparentemente tem sido um recurso bem explorado. Será que isso é um indício que em breve teremos de volta as pochetes, as jaquetas de ombreira e os cabelos de mullets? Deixem anotado isso. Uma obra quase inadaptável. Em 1988, Sandman apresentou uma das histórias mais complexas e repletas de simbolismo do quadrinho, saltando entre os mundos do sonho e da realidade, encontrando figuras históricas, aventuras épicas e as desgraças da humanidade. No quadrinho, essas questões de mudança eram possíveis em virtude do texto, que muitas vezes era subjetivo, e as artes que não são tão bem definidas e cheias de distorções. A longa espera dos fãs pela obra de Neil Gaiman também vem carregada de muito receio pelo live action, e por mais que o catálogo de obras do autor já postua grande parte deles no cinema e na TV, como Stardust, O Mistério da Estrela, Coraline, Deuses Americanos,
e Belas Maldições, o próprio Gaiman sempre foi reticente para incluir Sandman nessa lista, chegando inclusive a recusar uma proposta de longa-metragem feita pela Warner Bros. Em 1990. Um dos motivos para o qual essa obra pudesse ser adaptada foi justamente por se tratar de uma série e não mais de um filme, e também pela participação de Neil Gaiman como consultor e produtor executivo, onde ele próprio pôde escolher o elenco e adaptar o roteiro. De onde vem o Sandman? Sandman, ou Homem-Areia, aqui não é o inimigo do Homem-Aranha. Primeiramente, saiba que se trata de um personagem presente no folclore de vários países. Ele tem vários nomes. Aqui no Brasil, por exemplo, é conhecido por João Pestana. Como toda mitologia gerada a partir de tradição oral, há várias origens que ajudam a explicar sua história. Ele seria o responsável por jogar areia nos olhos das crianças para que elas adormecessem e tivessem bons sonhos. A lenda diz que quando você acorda com remela nos olhos, é porque Sandman te visitou. Como a remela lembra em parte grãos de areia, e o pouco conhecimento científico que a antiguidade tinha atribuíam esse fato a algo místico. Diferenças entre o quadrinho e a série. A doença do sono. O aprisionamento de sonho causa um desequilíbrio na capacidade dos humanos em acordar. A epidemia realmente aconteceu no mundo real em meados do século XX. A chamada doença do sono é mostrada pela perspectiva de Unity Kincaid, jovem que dorme em 1916 e só acorda após o sonho ser libertado. A história da série também indica que outras pessoas foram afetadas, mas sem muitos detalhes. Já na HQ, mostra que tal doença é apresentada de diferentes maneiras. Ellie Marston, que passa a dormir por períodos cada vez mais longos ao ponto de despertar no máximo 5 vezes por ano. O soldado Stefan, que perde a capacidade de dormir durante a Primeira Guerra Mundial. O jovem Daniel, que passou mais de uma década dormindo. Acredito que sintetizaram a parte da história, uma vez que ter muitos exemplos seria totalmente desnecessário. O tempo do aprisionamento. Assim como na HQ, Sonho permanece preso sob o domínio da Ordem dos Antigos Mistérios, até que o selo que o mantinha preso foi quebrado. O que muda somente o momento que esse evento acontece. O Perpétua se liberta em momentos distintos. Na HQ, isso ocorre em 1989. Já na série, o ocorrido se dá em 2020. Com isso, o sonho da Netflix ficou mais de um século preso em sua redoma de vidro. Essa mudança foi uma ótima abordagem para trazer a obra mais próximo dos tempos modernos e criar uma maior assimilação dos acontecimentos do público com a série. Participações maiores de Coríntio, Matthews e Luciene. Luciene tem um papel importante como uma espécie de bússola moral de sonho, pelo qual ele chega a reconhecer o esforço da bibliotecária em manter o sonhar de pé. Já Coríntio é mostrado na produção como uma das razões para Sonho ter sido aprisionado, já que foi capturado na Terra pois estava atrás dele. Além disso, o vilão manipula certas peças para ajudar o Lorde dos Sonhos a ser mantido em cárcere por mais tempo, ao dar dicas a Roderick Burgess de como mantê-lo preso. Já o Corvo Matthews tem o papel de ser a conexão do personagem com o público que assiste a série, muitas vezes tendo diálogos explicativos das ações e locais visitados pelo personagem Sonho, Joanna Constantine. Essa foi uma das mudanças que geraram mais questionamento dos fãs, pois na obra original temos a presença de John Constantine, mas o personagem está com alguns problemas de direitos autorais, uma vez que existem outros projetos que vão ser utilizados com o personagem, e a Warner não quis vinculá-lo a nenhuma outra obra no momento. Por isso, o autor decidiu utilizar uma antepassada do personagem, Joanna Constantine, no lugar. Na série, ela cumpre o papel do ocultista John Constantine ao ajudar Sonho e recuperar seus itens. E mesmo que muita gente tenha reclamado, saiba que Joanna existe nas HQs, e que aparece brevemente na edição em que mostra os encontros entre Sonho e Rob, o Homem Imortal. Outro ponto que questionaram muito é o fato de Joanna se mostrar bissexual, mas a personagem já era assim mesmo em 1988, muito antes desses debates e críticas atuais. E para quem não sabe, se tivessem sido usado John Constantine, esse fato teria sido o mesmo,
pois desde a criação do personagem também é assumido bissexual. Então não foi um personagem criado com o intuito de lacrar, pois já existia, e simplesmente foi uma troca de personagens com a mesma essência para que a narrativa pudesse ser mantida, uma vez que Joanna também é ocultista e possui habilidades nas artes místicas. A Morte. A personagem Morte é outra que também gerou uma série de críticas em virtude de sua mudança de etnia, uma vez que nos quadrinhos ela era comumente retratada como caucasiana de cabelos pretos, bem parecida com seu irmão Sonho. Na série da Netflix optaram por uma atriz afrodescendente. Nos quadrinhos, o visual da Morte tem ligação direta com o artista que ajudou Neil Gaiman a criá-la. Em suma, Mike Dringenberg tinha uma amiga chamada Cinnamon, que serviu como base visual para o clássico da Morte. De pele pálida e sempre com a maquiagem pesada, inspirada pelo movimento gótico dos anos 80 e 90. E com o tempo, vários artistas acabaram usando algumas outras inspirações visuais para a personagem, como por exemplo a cantora Kate Bush. Apesar da mudança de etnia ter gerado críticas iniciais, a atriz Kate Dennings mostrou que sua interpretação honrou a essência da personagem. O autor veio nas redes sociais e também ajudou a apaziguar os ânimos, informando que Morte assume qualquer visual, e nos quadrinhos é dito que ela costuma tomar formas das mais agradáveis para cada pessoa que encontra, de modo a tornar a transição mais fácil. Em alguns quadrinhos, ela já foi vista como mulher negra, como um homem e até mesmo como alienígena, quando precisa fazer a transição de pessoas de outras raças espalhadas pelo cosmos. Afinal, não existe morte somente no planeta Terra. Confronto com Lúcifer. Uma das cenas mais memoráveis do seriado está no confronto com Lúcifer. Sonho desce ao inferno para buscar seu elmo. Como o objeto foi parar nas mãos de Choronzon de maneira justa, o demônio diz que só aceita devolvê-lo caso Sonho vença um duelo pelo objeto. Na série, o embate é travado por Lúcifer, enquanto na HQ, o próprio Choronzon confronta o Sonho. Ligações com o universo da DC. Da mesma forma que a utilização de John Constantine, a utilização de outros personagens foi vetada ou considerado desnecessário, coisa que na obra original não ocorre, tendo participações especiais de vários personagens da DC, entre eles Caçador de Marte, Senhor Milagre, Espantalho, Etrigan, além de passar por cenários como Asilo Arkham. Vale a pena ver Sandman? Com relação à obra da Netflix, posso dizer sem sombra de dúvida que a resposta é sim. Mas não é perfeita e pode desagradar algumas pessoas. Como assim uma série tão boa como você acabou de afirmar pode não agradar alguém? Primeiro ponto é com relação ao tema gótico. É uma questão que mistura citações religiosas e terror, temas esses que, por si só, costumam ser evitados pela grande maioria do público. Segundo ponto é com relação à estrutura da obra em si. Uma vez que ela tem uma estética poética, tanto no visual quanto no roteiro, isso cria uma obra com a essência de narrativa lenta. Não confunda lento com arrastado ou com cenas inúteis, mas sim que possuem diálogos extensos e poéticos, às vezes cheios de referência e de duplo sentido, não sendo tão fácil assimilar caso você durma, perca algum episódio ou não esteja prestando atenção. Após o episódio 7, é perceptível uma perda de qualidade nos efeitos e uma mudança de foco na história, onde o Sonho não está mais em busca de seus artefatos místicos. Isso traz uma sensação de quebra, que também desagradou algumas pessoas, inclusive a mim. Por conta desses pontos, dou uma nota 8,5. Não é perfeita, mas chega bem perto de ser. Afinal, não ousou demais e ficou próximo da obra original, sendo uma grande homenagem, e também soube adaptar sua estética e conteúdo para os tempos modernos. Com certeza será uma série reverenciada e comentada por muito tempo, gerando muitas especulações e teorias. E que venha então a segunda temporada. Com isso termino mais um vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo, não deixem de dar o like, nos seguir no YouTube e no Instagram. Também sigam o parceiro do canal, Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. Fiquem bem e até a próxima!